Sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, disponível em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e hoje vamos dar prosseguimento ao panorama 2023-2024 do mercado de implementos rodoviários, tema de capa da edição de abril de Frota e Companhia. Ao meu lado, mais uma vez, está o jornalista Victor Fagarassi, redator do portal Frota e Companhia, que vai nos ajudar nessa tarefa. Olá, Vitor, tudo bem? Olá, José Augusto. Olá, ouvintes e seguidores da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigado por sua audiência e por acompanhar essa série de entrevistas com personalidades do mundo do transporte. Isso tem o objetivo de mostrar o desempenho do mercado de implementos rodoviários em 2023 e as projeções para o ano em curso. Exatamente, Vitor. E por isso nós convidamos para vir ao nosso programa, mais uma vez, o executivo que reúne mais de 20 anos de experiência no setor e que hoje atua junto a um dos maiores fabricantes de implementos do país. É o COO da Randon, Sandro Trentin. Seja bem-vindo ao nosso programa, Sandro. Tudo bem? Olá, Luca, olá, Vitor, olá, José Augusto, muito obrigado aí pela oportunidade de poder falar com vocês, muito feliz aí em retornar aqui a conversa, né, que já é de longa data com a Frota Companhia, um dos veículos assim, muito importantes quando se fala nas questões de logística e transporte. Muito bom. Bom, Trentin, realmente é um prazer receber você aqui no nosso programa, mais uma vez, para falar de um assunto que você domina, que é o mercado de implementos rodoviários, né? E acho que a gente tem muito que falar, porque o mercado ele mostra uma recuperação. Claro que teve uma pequena queda no ano passado, mas tudo indica que ele está em processo de recuperação, pelo menos quando você compara com a fase de pandemia e tudo mais. Então, eu pergunto, para a gente dar início a essa conversa, qual que é o seu balanço do mercado brasileiro de implementos rodoviários em 2023 e quais foram os fatos positivos e negativos do período, na sua opinião? Ô, José Augusto, eu acho que é importante quando se fala de mercado, né? Nós sabemos que o mercado ele vai ter as oscilações naturais, né? Por determinados eventos que podem potencializar ou restringir. Mas nós observamos o comportamento do mercado, uma mudança de patamar, né? Nos últimos, pelo menos nos últimos 3 a 4 anos, né? Nós vimos, se voltarmos ah, alguns anos atrás, até um pouco antes da pandemia, um mercado na casa entre 60, 65, até alguns picos de 70 mil. E hoje nós enfrentamos, nos últimos 3 anos, principalmente, um mercado que vem numa média, né, ou numa crescente, operando entre 85 e 90 mil semi-reboques ano, né? Isso é muito importante, eu acho que é um mercado novo, é um mercado muito potencializado pelo agrobusiness, né? Então, eu acho que esse é a primeira chave aqui da nossa conversa. O que potencializa o mercado? O que fez o mercado realmente movimentar e crescer tanto, principalmente o que se refere ao agrobusiness, né? Então, nós estamos, assim, eu diria assim, bem surpresos e positivamente satisfeitos com esse nível de mercado. Acho que isso é positivo para o país, positivo para as empresas que atuam nesse segmento, e eu entendo que todas as empresas estão operando uma boa utilização da sua capacidade produtiva. Perfeito. Ainda falando desse mercado de implementos, Trentin, quais foram os segmentos econômicos ou linhas de produtos que mais se destacaram esse ano? E também quais tiveram o desempenho abaixo do esperado para você? Os destaques que nós observamos, né, como comentado anteriormente, tudo que se refere ao agro, então aí vem as basculantes, os graneleiros, né? Existe um efeito muito importante, principalmente no segmento do granel, que é o efeito legal, né? Que é a aprovação e introdução do quarto eixo no semi-reboque, né? Fazendo a composição 1+3, né, chamado 1+3, com eixo autodirecional. Isso ele tem gerado uma demanda extra pontual, principalmente na área do granel, e que fez com que o granel retomasse um pouco a sua participação
em relação ao basculante, que havia passado o graneleiro, eu diria assim, com muita força, muito vigor. Então, esses são dois produtos muito que se destacam. Tu tem um destaque também para a área de tanques. Os tanques vêm crescendo continuamente, principalmente puxado pelo deslocamento entre bases, pelo que se importação de diesel, pelo aumento agora contínuo da presença do biodiesel, né, no diesel. Então, isso tem puxado, e nós vemos agora um aumento na casa de mais 2 pontos percentuais do biodiesel no diesel, isso de 12 para 14, em torno disso. Isso são milhões de litros de combustível que serão movimentados, né? Então, parte pelo grão, que deve ser processado, né? E depois isso tem que ser movimentado entre bases. Segmentos que o florestal também em 23 foi um segmento de bom destaque, e aquilo que eu diria que foi mais restrito é o que está envolvendo a área industrial, né? Então, cargas industrializadas, o cider e furgões são segmentos que tiveram um arrefecimento. Começa a retomar em 2024, mas 23 foi um segmento que foram dois produtos, né, principais que tiveram um arrefecimento. A construção civil também não teve grandes movimentos em 2023. Ok. Vamos falar agora um pouco já de 2024, e já terminamos o primeiro trimestre do ano. Eu queria que você fizesse um balanço desses 3 primeiros meses. Como é que você sentiu a reação do mercado esse ano? O ano passado teve alguns engasgos em função da mudança de lei de emissões, que atrapalhou um pouco o mercado de caminhões, mas esse ano a situação voltou à regularidade. Então, como é que você está vendo os primeiros 3 meses do ano? E mais que isso, quais suas projeções para o ano inteiro relativas ao mercado de implementos rodoviários, Trentino? Pois José Augusto, eu acho que é muito importante, citou um fator que foi muito importante no ano de 2023, que ele não deve ocorrer em 24, que é o Euro 6, né? Então, ele mudou a forma de compra em 2023. Nós entendemos que houve um deslocamento de investimentos para implementos rodoviários em 23, em detrimento de caminhões, mudando a taxa, né? Nós temos uma taxa média de semi-reboques por caminhão na casa de 1,3, 1,4. Nós observamos que em 2023 essa taxa média de implementos rodoviários emplacados em relação ao caminhão-trator, veículo-trator, ela bateu na casa de 1,7, então mudou o patamar. Em 24, o mercado em si, ele continua em linha, então o primeiro trimestre ele se demonstra em linha com o ano de 2023, na casa então dos 90 mil implementos rodoviários. Eu acho que isso, principalmente semi-reboques, né? Quando falamos de implementos rodoviários, estamos falando também do sobre-chassi, né? Mas quando falamos de implementos na casa de 90 mil, isso é muito importante, esse começo, né, em linha, e que deve dar um mercado ainda no mesmo patamar já observado, 85, 90 mil. É cedo para dizer se ele vai ser um pouco maior ou não, mas eu entendo que essa é a casa que nós estamos trabalhando, e ele está no patamar superior, na banda superior. O PIB ele é crescente, isso ajuda, né? Então, nós estamos falando de um PIB no ano passado muito próximo a 3%, e o PIB desse ano já na casa de 1,8, pelo menos nessa referência, alguns já falam um pouco acima, né? Então, só que o PIB é 1,8 acima dos 3, né? Então, é importante para nós o fato do juro, da Selic, continuar em queda, é um fator fundamental quando falamos em bens de capital, né? São produtos que têm que dar retorno, tem payback controlado. Nós temos um fator desse ano, Fenatran, eleições municipais, alguns investimentos adicionais do próprio governo, isso também é favorável. Então, a perspectiva, né, para nós é positiva. Nós temos algumas questões, vamos dizer, o que nós estamos prestando maior atenção
é na queda do preço das commodities, então tem uma pressão nesses preços, né, principalmente soja, milho, etc., que deve trabalhar o que a gente um dos aspectos fundamentais na questão de bens de capital, que é a confiança. Então, nós vemos uma menor confiança nos agricultores e na área relacionada ao transporte agro. Mas não que chegue a mudar o mercado. Perfeito, Trentin. E a questão do crédito, como que tá? O crédito, o que nós observamos, né? Voltou o Finame, né? Então o Finame ele volta a ser um financiamento de boa referência. Nós temos em detrimento do à vista. Então, quando o juro estava muito alto, quem tinha mais capitalizado estava pagando à vista e buscando desconto, né? Vamos colocar assim, de taxas. Hoje a gente já observa, então, Finame, CDC se destacarem, o próprio consórcio, ele vem numa média na casa de 5%, né, de todo o bolo de financiamento. Existe essa atenção sobre a questão de safra e empresas mais alavancadas, eles está afetando principalmente máquinas agrícolas. Não chega a afetar de maneira tão substancial as transportadoras, porque o grão tem que circular. Ele está circulando, sim, tu tem alguma outra região do país que espera um pouco mais, trabalha preço, isso faz parte da dinâmica de mercado. Mas nós observamos assim, não faltam fontes de financiamento, as tradicionais e competitivas, nós consideramos o Finame, ele vem se destacando mais, o CDC, ele é também um componente importante no crédito, e o crédito tem a ver com a condição geral, né? Então, menor Selic, uma confiança num bom patamar, eu diria que nós estamos numa condição favorável. A conversa com os transportadores e embarcadores logísticos, eles referem assim, existe boa demanda de frete, existem novos bids, existe movimentação. O mercado ele está com um movimento favorável e principalmente um favorável para sustentar esse volume de semi-reboques. Ok. Trentin, vamos dar uma rápida parada, amigos ouvintes, e voltamos em 15 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, que trata do panorama 2023-2024 do mercado de implementos rodoviários. E o nosso entrevistado de hoje é o CEO da Randon, Sandro Trentin. Bem, Trentin, vou falar agora um pouco da atuação da Randon no ano passado. Já acompanhei, já monitoro esses números há muito tempo, eu percebi que a Randon, ao contrário da média da indústria, usou um aumento nos volumes de implementos rebocados, licenciados pelo Renavan, e isso também ocasionou, inclusive, um aumento da participação no mercado de vocês, e com isso vocês mantiveram o primeiro lugar no ranking do segmento, né? Como você avalia o desempenho da empresa no ano passado, nos vários segmentos de atuação? Bom, é importante separar o que é Randon Corp, né, que é toda a corporação que atua na área de implementos rodoviários, vagões, sobre chassi, autopeças, a parte de controle de movimento, onde inclui empresas como Fras-le, Nakata e outros. E também nós temos uma vertical importante que é a parte de serviços financeiros, digitais, a parte de uma sociedade também, com uma grande empresa, numa das empresas de leasing, chamada Adiante, que também teve uma operação muito positiva ano passado. Quando nós olhamos a empresa, sim, a Randon, ela procura e vem liderando o mercado
há 70 anos, né? A liderança do mercado, nós sempre comparamos, é uma maratona, né? Ela tem a competição sadia com todos os demais concorrentes. Nós precisamos entender que os 5 maiores fabricantes do Brasil praticamente são responsáveis por 70% a 75% do volume, né? Nós temos aí mais de 190 fabricantes operando. 50% desses fabricantes fabricam menos de um semi-reboque por mês. Então, isso também é relevante, mas é uma indústria de baixa barreira, é uma indústria, eu diria que é uma das indústrias mais democráticas aí do nosso país, né? Então, a Randon também fez investimentos importantes, além do Brasil, fez investimentos importantes nos Estados Unidos, mesmo na Argentina, né, que foi um país que sofreu mais do ano passado aí pelas restrições e políticas econômicas. Nós estamos operando bem eu diria, na nossa estratégia de internacionalização cada vez maior, temos bons parceiros também na África, né? Então, olhando a Randon como um todo, Randon montadora, nós entendemos que nós fizemos um ano muito em linha com o planejado, foi um ano bom. O grupo Randon fez um ano melhor ainda, porque aí a diversificação ela colaborou muito para o nosso crescimento, como vem colaborando ao longo dos últimos 75 anos, né? Fator importante, né? Esse ano a Randon, o grupo Randon, comemora 75 anos de vida. Acho que isso é um fato muito relevante, né? É uma empresa que vem demonstrando continuidade, né? Pujança e mantendo a sua estratégia de crescimento, né? E desenvolvimento também, contribuição no desenvolvimento do nosso país. Perfeito. E em relação a 2024, quais são as projeções da empresa? Então, 2024, sim, a projeção ela é positiva. Nosso guidance, ele demonstra que a empresa deve continuar crescendo como um todo, como corporação. Óbvio que nós estamos atentos, né? No mercado, como já comentado, é um mercado que nós ainda estamos operando nesses patamares de 85 a 90 mil quando falam implementos. Nós também estamos muito ligados nos movimentos econômicos e políticos globais, né? Por nossa atuação também importante no mercado externo. Então, isso tem nos tomado bastante energia, né, e bastante atenção para isso. Mas é um ano que a Randon tem boa expectativa e a expectativa é de crescimento, porque é assim que a gente opera, né? Buscando crescer, buscando maior desenvolvimento, novas tecnologias, e tudo isso deve culminar também com vários lançamentos durante o ano e na Fenatran, principalmente é um ano de Fenatran, que deve nos ajudar também em volumes, né? Então, a Fenatran sempre anima, né? Isso é bem importante. Ok, daqui a pouco já vamos falar da Fenatran, mas antes disso eu queria falar, que você comentasse um pouco sobre a parte tecnológica, a parte do estágio de desenvolvimento desses implementos do país. A gente percebe quando participa de feiras internacionais, especialmente na Europa, IAA, o caso, por exemplo, em que a indústria de implementos ela avançou muito do ponto de vista tecnológico e que o Brasil ele está um pouco aquém ainda dessa tendência, né? Como é que se avalia o estágio atual da indústria de implementos do Brasil na comparação com esses países? Eu procuro observar que a indústria, principalmente brasileira, né, de implementos, ela opera numa banda entre a indústria americana, que é muito focada no minimalismo, né, e custo, e a indústria europeia, que aí tem a influência também dos caminhões, a maioria dos caminhões, a indústria de caminhões, que aí a indústria opera, ela procura, eu diria assim, o maior valor agregado. Nós estamos operando uma banda média, né, a minha consideração. O que nós observamos, né, José Augusto e Vitor? Nós,
algumas tecnologias elas precisam ser inseridas por legislação. Cito aqui o ABS, esse ano é um ano de transição, né, para o ano de 2025, onde nós temos a introdução, obrigação do EBS, ou do sistema de antitombamento, etc., que agrega segurança. Então, muitos fatores que levam, por exemplo, a indústria europeia ter produtos que têm características de maior tecnologia, são tecnologias que foram inseridas por lei, para atender critérios de segurança, o que eu concordo plenamente. O que acontece é que os transportadores eles têm que conseguir suportar esse custo adicional, né? Tem outra questão que, assim, também voltada à legislação. A legislação brasileira, ela é uma legislação muito própria, muito própria. Eu diria que ela é muito produtiva. Nós temos produtos, como nós somos muito dependentes da matriz de transporte por caminhões, né, por veículos automotores, a nossa legislação ela favoreceu o rodotrem, favorece agora a introdução do quarto eixo, né, na composição, o próprio bitrem no passado, hoje já muito pouco, né, já foi superada, eu diria, essa lei, essa tecnologia por lei já foi superada por outras composições. Tem a própria composição de 91 toneladas que vem se desenvolvendo na área, principalmente do canavieiro, né, que favorece os combustíveis, né, renováveis, né, como o etanol e também a indústria do açúcar. Então, esse movimento é um movimento que eu diria assim, o Brasil tem produtos bem adequados à sua realidade. Outra coisa é a realidade de estrada, né? Se as nossas estradas tivessem uma condição mais favorável, nós tiraríamos com certeza em torno de 1.000 quilos por produto de tara. Então, nós temos um desafio enorme aqui como engenharias brasileiras, né? Conseguir tirar peso e operar nessas estradas que nós temos aqui, que são muito desfavoráveis. Isso complica, né? Isso complica porque tu tem um dano no produto muito severo. Agora, quando nós olhamos, eu vou falar um pouco de Randon. A Randon, ela ia muito para a Europa, nas feiras europeias, e via e observava assim, puxa, nós estamos atrás, nós temos que... eram mais seguidores. A partir dos últimos 5 anos, a Randon fez grandes investimentos em tecnologia de eletromobilidade, de eletricidade, na parte principalmente quando se fala em dar mais autonomia para o sistema de reboque, né? Na questão de controle do movimento. Então, isso que aconteceu? Com o lançamento do eixo elétrico regenerativo, nós tiramos, aí que eu digo assim, nós não apenas inovamos, nós fizemos uma ruptura, né? Nós fomos disruptivos, porque nós tornamos o semi-reboque um fator, né, um componente que contribui ao movimento na combinação veicular. Então, tu deixa de ser apenas rebocado, né, ou puxado, e passa a contribuir ao movimento. Isso é uma ruptura no segmento, né? E nós observamos que o nosso produto, em comparação, inclusive, com o existente na Europa e Estados Unidos, nós estamos à frente. O nosso produto vem já rodando nas estradas brasileiras, ganhando tração, apoiando o movimento. Ainda ele tem um custo elevado, ele é mais ESG do que por retorno, mas nós estamos, eu diria assim, nós estamos muito orgulhosos do nível de tecnologia que nós estamos introduzindo. E aí eu cito 3 principais aqui. 4 principais. Tecnologia modular, ou seja, tornar um produto menos dependente de solda, né, como fabricação, e com isso suportando novos materiais, a introdução de novos materiais. O produto que chamamos de Hybrid R, que é o produto que leva
o eixo elétrico, né, e regenerativo. Então, esse é um produto que cada vez nós introduzimos ele no mercado com maior condição, melhor condição. Introduzimos também, criamos o Randon Smart, que é todo o sistema de monitoramento do nosso produto, da frota, e ele pretende manter a Randon conectada ao seu cliente, que é a conectividade, conectada ao seu cliente durante todo o ciclo de vida do produto, ou aumentando nossa conexão. E também entrando em teste esse ano, apresentado na última Fenatran, entrando em teste esse ano, o Randon Solar, que é o produto que começa a regenerar, né, energia junto com as baterias, junto com o eixo elétrico, e poder, eu diria assim, também, além de suportar o movimento, suportar o aparelho de refrigeração do frigorífico. E aí tu economiza diesel, começa a eliminar o combustível fóssil, e aí tu entra mais numa condição de produtos ambientalmente mais corretos e mais sustentáveis, né? Muito bom. Perfeito. Mas eu diria assim, o Brasil vem crescendo muito bem em tecnologia. Eu diria que as empresas em geral, falo principalmente das grandes empresas brasileiras, elas estão bem preparadas aí para suportar o nível de inovação aí em nível global. Perfeito. A gente está falando de 2024 e para finalizar, eu quero te perguntar a sua expectativa sobre a Fenatran, que acontece agora próximo novembro. Olha, eu acho que assim, a Fenatran, nós entramos numa Fenatran onde, por exemplo, o Euro 6 já está estabelecido, né? Então, passamos por essa etapa, acho que foi uma etapa importante na indústria do transporte. Nós observamos que já existe uma lotação máxima, né, em expositores, isso é muito positivo, isso indica que o mercado continua apostando, né, em crescimento e desenvolvimento. Com certeza, todas as empresas devem lançar novos produtos e apresentar novas tecnologias, a Randon não será diferente. As tendências, no meu ponto de vista, de eletromobilidade, conectividade, modularidade, sustentabilidade devem continuar fortes, né? Se consolida a composição 1+3, né? Então, o quarto eixo é uma composição consolidada. Os desafios de redução de tara são constantes, então isso também deve-se buscar e se manter, né, essa tendência. É óbvio que as montadoras como um todo de caminhões, que também refletem no semi-reboques, elas devem apresentar veículos que reflitam as tendências globais, né, já comentadas anteriormente. É esperado também que a parte de conectividade, toda essa parte de controle do movimento, ela continue evoluindo e que nós possamos ver essas evoluções. Eu estou assim bem animado, entendo que tem o EBS, né, ou Work to Roll, mas principalmente evoluções tecnológicas por lei. Nós temos uma última, que é a composição 1930 também, que também foi aprovada, né? Então, aumentando. Tem coisa nova vindo aí, eu acho que tem coisas boas para a Fenatran. E se o PIB continuar crescendo e nós não tivermos nada desfavorável, eu diria, no curto prazo, eu entendo que nós podemos fazer uma boa Fenatran, né? Com juro, inclusive, menor, né? Muito bom. Bom, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, o CEO da Randon, Sandro Trantin, desejar para você um excelente ano 2024 e também para todo o setor onde a Randon atua. Suas considerações finais, por favor, Trantin. Eu acho que eu primeiro agradeço, né? A oportunidade é sempre muito positivo poder falar com um veículo que tem credibilidade no mercado, conquistou essa credibilidade, né? E é uma referência. Então, vocês podem sempre contar conosco nessas questões.
de novo, nós, como brasileiros, nós precisamos e devemos acreditar e ter sempre o pensamento positivo, né? Eu sou um positivista por natureza, então, sim, nós vamos passar por algumas chuvas, tempestades, dificuldades, mas nós precisamos vencer elas, né? Eu diria que nós somos bem treinados para vencer todas as adversidades, né, de mercado. E seja na área da comunicação, como na área da implementação, fabricação. Eu acho que é bem importante, assim, é um ano que ele tem de ser um ano bom. Se ele for em linha com o ano passado, ele será um ano muito bom. Mesmo que ele possa cair um pouco em relação ao ano passado, ele ainda será um ano muito bom. E eu diria que nós temos o fato positivo é esse mercado operando num patamar entre 85 e 90 mil. Isso é o fator, para mim, mais positivo. Com isso, as empresas se mantêm operando num nível de capacidade, de utilização de capacidade bom, e acho que sim, nós temos que continuar zelando, né, pelos aspectos de segurança, de produtividade, de eficiência no transporte. Isso é o que deixa, é isso que dá condições de ter um país mais produtivo e mais competitivo também. E vamos ultrapassar, sim, todo e qualquer desafio que, porventura, apareça durante o próximo ano. Mas a visão sempre é de longo prazo, né? Nós precisamos construir empresas duradouras e sustentáveis no longo prazo, né? É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Nós vamos ganhar e perder corridas, né? E vamos ganhar e perder batalhas, mas a gente precisa, né? Hoje estamos num momento de muita guerra, né? Mas a gente precisa vencer, né? Os desafios aí como um todo ao longo do tempo. Eu agradeço muito, estou muito satisfeito aí com o que nós já construímos e temos muito mais coisas boas a apresentar e a construir. É isso. Obrigado, Sandro. Obrigado, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Bem, caros espectadores e caros ouvintes, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira a edição digital da publicação, que traz o panorama 2023-2024 do mercado de implementos rodoviários, ou então nos acompanhe através dos nossos podcasts, dos nossos canais de vídeo, além das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.